Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema o objetivo final. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a deixar o seu like, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre a identidade da Igreja Adventista, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, terça-feira tem como tema o objetivo final. Nós podemos olhar de um conceito na qual nós cristãos temos algumas coisas boas, alguns acertos e alguns erros na nossa história e também na nossa própria história como seres humanos. Uma coisa que é muito interessante é que nós temos um exemplo de Cristo Jesus para seguir, mas muitas vezes nós não conseguimos seguir o exemplo de Cristo. Nós pensamos, olhamos para o exemplo dele e falamos: isso é o meu ideal, é assim que eu deveria agir. Porém, de vez em quando, aqui e ali, nós tropeçamos. Mas não é porque nós tropeçamos que nós temos que deixar de seguir este propósito. Não é porque nós vamos cair que nós vamos parar de tentar. Por isso que Paulo escreve lá em Colossenses capítulo 1, verso 27, o verso que nós temos mais falado essa semana, que é Cristo em nós. E é interessante que Paulo fala que isso é um mistério. Por que isso é um mistério? Não porque Cristo está dentro de nós, não é porque nós temos uma centelha do divino, não. Mas a partir do momento que eu deixo Cristo agir através de mim, Cristo está em mim. A partir do momento que eu deixo Cristo guiar os meus passos, eu sou transformado. E é muito curioso e é um mistério entender o porquê Deus quer usar seres pecadores como nós para trabalhar, para alcançar outros e automaticamente se salvar também. Porque quanto mais próximo de Cristo nós estamos, de forma real e verdadeira, mais nós vemos a nossa pecaminosidade, nós vemos os nossos erros, as nossas falhas. Então, mais claro nós conseguimos enxergar essas coisas de uma forma mais nítida, nós conseguimos perceber isso. E é por isso que Paulo destaca tanto essas coisas. E ele mostra em Colossenses essa transformação do ser. Por exemplo, quando nós vamos lá em Colossenses capítulo 2, ele destaca que nós temos que abrir mão das distrações que impedem que Cristo esteja em nós. E quais são essas distrações de acordo com o capítulo 3 de Colossenses? É a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena ao falar. Ou seja, a partir do momento que eu começo a abrir mão dessas coisas por deixar Cristo trabalhar em mim, por deixar Cristo agir no meu ser, por deixar Cristo mostrar aonde eu acerto e onde eu erro, por causa dessas coisas, Cristo me transforma, Cristo me usa e eu estou mais próximo dele e eu automaticamente abro mão dessas coisas. Então perceba que é uma coparticipação, claro, o poder magnífico, o poder extremo é de Cristo Jesus. Mas se eu não consentir com o uso desse poder em minha vida, Cristo não irá trabalhar em mim. Se você não disser: Cristo, eu preciso entender que o Senhor é o meu objetivo final, que é agir como o Senhor, que é ter o Senhor como exemplo e viver desta forma, Cristo não irá usar o seu poder extremo em nossa vida. Ele não vai te transformar se você não assim desejar. Por quê? Você tem livre-arbítrio, eu tenho meu livre-arbítrio. Então, desta forma, nós precisamos entender que a fé, ela é confiar em Cristo. Então, a partir do momento que eu tenho fé em Cristo Jesus, eu confio que Ele vai fazer o que é melhor para mim. Não no meu tópico, não no meu ponto de vista, mas o melhor para a minha salvação. E às vezes o melhor para a minha salvação é uma doença. Às vezes o melhor para a minha salvação é perder um relacionamento, um namoro, é perder um emprego, porque aquilo
é o que vai me salvar. Não que Cristo colocou uma doença na minha vida. Eu quero deixar isso bem claro. Não é que Cristo colocou uma doença na minha vida, mas Ele tem o poder de usar esta doença para me conduzir a Ele. Ele tem o poder de usar o meu desemprego para me conduzir a Ele. Ele tem o poder de usar o término de um relacionamento para me conduzir a Ele. Eu vou até contar uma pequena história para vocês da minha vida. Eu namorava uma outra moça, me relacionava com uma outra moça, eu terminei com ela e conheci a minha atual esposa. E foi através dela que eu conheci Cristo Jesus. Ou seja, se eu não tivesse terminado com a minha ex-namorada, eu não teria conhecido a Cristo Jesus da forma que eu conheci. Ou seja, aquele término teve algo benéfico na minha vida. Porque o objetivo final de Cristo para a sua vida e para a minha vida é a salvação. E enquanto nós caminharmos entendendo este propósito de Deus para a nossa vida, nós caminharemos com Cristo Jesus. E ao caminharmos com Cristo Jesus, esse mistério que Paulo destaca em Colossenses ocorre em nossa vida. Além de eu me aproximar de Cristo para ser salvo, eu aponto Cristo para as pessoas que estão ao meu redor. Então eu, pecador miserável, porque eu sou diferente aos olhos de outra pessoa que também é pecador e miserável. Por quê? Porque Cristo está usando este ser pecaminoso, miserável, para alcançar outras pessoas. E as pessoas olham e falam, olha, essa pessoa é diferente. Por quê? E aí entra o momento de apresentar Cristo Jesus. Então perceba, é um processo, é uma entrega, é uma escolha. Nós escolhemos, assim como Josué diz lá no capítulo 24, escolha hoje quem você vai servir. Se você vai servir a Cristo, ou se você vai servir ao mundo, se você vai servir aquele que te salvou, ou se você vai servir as vontades do seu corpo. Não tem como Deus e o pecado conviverem. Não tem como Deus e o pecado coexistirem dentro de uma mesma situação. Claro, nós não seremos perfeitos até a volta de Cristo Jesus. Então, o lado pecaminoso, a nossa condição carnal, ela continuará existindo até Cristo voltar em poder e grande glória, que neste momento sim, acabou qualquer traço, qualquer registro do pecado. Porém, quanto mais próximo de Cristo, menos o poder do pecado tem força em mim. Menos o poder do pecado tem ação sobre as minhas ações. Então é fundamental nós entendermos o que Paulo quer destacar, aquilo que Cristo quer destacar. Eu não posso ajudar as pessoas. Eu não posso ser amável com as pessoas se Cristo não está vivendo em mim, se eu não estou sendo usado por Cristo Jesus. Porque se eu fizer tudo por forma egoísta, porque eu quero me engrandecer, porque eu quero simplesmente me exaltar, eu vou estar agindo exatamente como Satanás. Satanás quis exaltação própria. Satanás quis se elevar num tópico onde não era a função dele. E aqui é o ponto-chave da lição de hoje. Nós precisamos entender que nós temos um papel como cristãos, que é apresentar Cristo para as pessoas. E eu só consigo apresentar o Cristo que eu conheço. E eu só conheço a Cristo tendo um relacionamento com Ele. Então eu me relaciono, entendo e apresento. E continuo neste processo até Cristo voltar em poder e grande glória. Que aí sim, o objetivo final de salvação será concluído nesse instante, neste momento. E agora eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos, de entendermos um pouco mais de Ti. Pai, peço que o Senhor trabalhe em nosso coração, que realmente possamos usar o nosso livre-arbítrio para escolher ao Senhor e que possamos ter um real relacionamento, tendo uma proximidade para que o Senhor, como Paulo diz, faça o mistério de nos usar para salvar as pessoas, que sejamos instrumento em Tuas mãos, que o Senhor habite em nosso pensamento, nas nossas ações, nas nossas falas, para que as nossas tendências
sejam minimizadas graças ao teu poder. Fique conosco, perdoe os nossos pecados e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, da mesma forma que você pode recomendar, clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!